Eles observam, eles se aproximam, e alguns nunca voltam. Isso é Nébula Macabra. Era uma manhã como outra qualquer na pequena cidade de Barravento, mas algo no ar estava pesado, saturado com uma eletricidade que parecia penetrar as entranhas. O céu, antes azul e acolhedor, agora refletia tons de um cinza perturbador, como se estivesse lutando contra uma tempestade que se aproxima sem aviso. O frio invadiu o ar, e um tipo de umidade viscosa grudava na pele, assemelhando-se a mãos invisíveis e frias. Um vento sussurrante passava, carregando um odor estranho, quase metálico, que parecia pulsar a cada rajada, e o farfalhar das folhas se tornava um lamento arrastado, como se a natureza estivesse tentando falar, alertando aqueles que a escutassem. As ruas estavam desertas. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo eco distante de um pássaro machucado. Seu canto era um grito perdido, um apelo por ajuda em um mundo que não respondia. As casas, uma ao lado da outra, pareciam se encurvar, como se quisessem se proteger de alguma coisa que estava prestes a se desvelar. A luz do sol, quando penetrava através das nuvens, parecia mais um filtro do que uma fonte de calor, borrada, fraca, como se houvesse algo entre ela e o chão, algum tipo de véu sombrio que fazia a vida parecer um holograma desvanecido. Cada passo ecoava nas calçadas, e a sensação de que alguém, ou algo, estava observando intensificava a cada instante. Quando as sombras começaram a se esticar, notei algo diferente na movimentação dos cães da vizinhança. Eles se postavam imóveis, olhos vidrados, fixados em um ponto fora do alcance da visão humana, como se vissem o que nós não podíamos enxergar. Suas caudas estavam encolhidas e os pelos eriçados, em uma reação que podia ser descrita apenas como terror primal. Ouvindo o rabo de um deles bater contra a madeira da cerca, me perguntei se outros humanos sentiam a mesma inquietação que me consumia, ou se essa desconexão era um fardo que eu carregava sozinha. O tempo parecia distorcido, os minutos se arrastando enquanto caminhava rumo ao trabalho. As vozes na rádio estavam alteradas, mapeando discursos sem sentido, como se o locutor estivesse se esforçando para comunicar algo através de uma linha de comunicação rompida. Pude ouvir trechos sobre desaparecimentos, comentários dispersos sobre um surto de confusão generalizada, relatos de pessoas que, após um tempo sem serem vistas, eram encontradas com expressões vazias e olhos sem vida. Minha mente começou a trabalhar em círculos, ligando um ponto ao outro, mas não fazia sentido nenhum. Apenas mais um dia em que a realidade parecia escorregar por entre os dedos, como areia fina. Naquela noite, enquanto o céu se tornava uma tapeçaria de estrelas difusas, senti um impulso incontrolável de caminhar até o antigo lago do outro lado da cidade. Havia algo que me chamava, uma presença que estava além da compreensão, criando uma obsessão que se instalava nas fissuras da minha razão. Assim que cheguei à beira da água, o reflexo distorcido da lua pairava na superfície, dançando de forma errática, como se houvesse correntes invisíveis puxando a água numa sinfonia de desarmonia. O ar estava pesado com uma certeza desconfortável. Algo estava errado, não apenas com o lago, mas com o próprio mundo que cercava essa parte obscura de Barravento. Olhei para baixo, e a maré pareceu borbulhar, revelando sombras dançantes que não pertenciam à realidade que conhecia. As ondas não se moviam de acordo com o vento ou a gravidade, mas de alguma lógica que eu não conseguia entender. Eu hesitei, o coração disparado, uma sensação de que estava prestes a cruzar uma linha que nunca deveria ter sido atravessada. O que se seguiu foi um turbilhão de percepções desarticuladas. Sonhos se misturaram a memórias distorcidas. A imagem de um olho enorme mergulhado na escuridão surgiria à minha mente, cercada por um halo de luz e penumbra. As perguntas se tornaram obsessões que me mantiveram acordada por noites a fio.
porque eu não conseguia mais confiar no que via, que fragmentos da minha realidade estavam sendo cobertos por uma camada de algo incompreensível, uma presença que não queria ser vista, mas definitivamente estava lá. Se ao menos eu pudesse entender. Os dias se tornaram intermináveis, como se o tempo tivesse se decidido a arrastar-se sem propósito, e cada interação com os outros se tornava mais tensionada. Olhos que antes eram familiares, agora se tornaram janelas para abismos que eu não queria explorar. As conversas perdiam seu significado, as palavras se misturavam em um vácuo nebuloso e as faces se tornavam máscaras, refletindo uma estranheza que meu cérebro tentava processar. À noite, via sombras passando pelas paredes, figuras fugidias que não podiam ser nomeadas, e uma sensação de que estava sendo perseguida, observada por um observador silencioso. Foi quando a última fragilidade da minha mente se rompeu. Passei a crer que os sonos não eram oportunidades de descanso, mas sim invasões de algo que se esgueirava pelo meu subconsciente e alterava a realidade de dentro para fora. Conversas se tornaram gritos, mas apenas na minha cabeça, e pude sentir a solidão coerente de um ser que não se encaixava em lugar algum. Fui dominada por um medo palpável, a necessidade de escapar desse ciclo vicioso de percepção doentia. Já não sabia se a confusão nas vozes era uma realidade externa ou apenas o eco de minhas próprias falências internas. Naquela mesma noite, sob um céu opaco, decidi voltar ao lago, onde tudo havia começado. Eu precisava confrontar o que havia me arrastado até a beira daquela sanidade em frangalhos. A cada passo que eu dava, o ar se tornava mais espesso, uma pressão crescendo dentro de mim, ou talvez ao meu redor. Chegando à beira da água, erguendo o olhar, vi uma forma, não me atrevo a chamá-la de ser. Era muito mais do que isso, uma geometria líquida que desenhava contornos impossíveis, como se o espaço ao seu redor estivesse dobrando de formas estranhas, desafiando qualquer lógica que eu conhecia. Um som profundo, como uma sinfonia de ressonância que não vinha de um corpo, mas parecia emanar de toda a água ao meu redor. Reverberava em meus ossos, penetrando a carne e fazendo ressoar o terror da revelação. O que estava diante de mim era uma entidade além da percepção, não um monstro que poderia ser tocado, mas uma ideia em forma, uma presença que desafiava as leis universais. Não existia um rosto, nem um corpo, apenas uma pulsação, um batimento que batia em uníssono com meu coração. Desesperei-me ao perceber que a verdade era tão aterradora quanto incompreensível. Não se tratava de uma escolha, mas de um inevitável deslizamento que eu já havia experimentado. Toquei as águas, e na fração de segundo que se seguiu, algo profundo se abriu dentro de mim. Vômitos de dor, de entendimento, de encontros cósmicos com a própria criação. Não havia um eu ali, apenas fragmentos de um ser dilacerado. Quando recuei, não sabia se era dia ou noite, se o sol havia nascido ou se a lua havia se retraído. O que era real? O tempo havia se desfeito, e enquanto pensamentos se amontoavam, uma certa clareza brotou. Tudo estava conectado, não por laços de benevolência, mas por um ciclo interminável de horror sublime. O que eu vira não era linear, e nem mesmo um Deus em termos humanos. Era uma face oculta da própria existência, um observador que não queria saber mais, mas que insistia em nos pulverizar sob seu olhar inquisitivo. Aquele sentimento insuportável de saber que não estava sozinha na observação, que éramos todos partes de um grande teatro cósmico, entrava em um novo e doloroso entendimento. A verdade não estava em nos proteger de seres que nos espreitam, mas em aceitar a visão intransigente de que a vida insignificante que levamos é um eco de um chamado distante, e ao mesmo tempo, um lamento para as eternidades. Se você chegou até aqui, já sabe demais. Se inscreve e deixa o like.